noite, tudo bem com vocês? E aí, como é que foi a sua segunda-feira? Beleza? Friozinho, né, gente? Tá um frio gostoso ficar na cama, mas acabei de chegar do consultório e hoje, o nosso encontro de toda segunda-feira, estamos aqui para falar um pouquinho a respeito de relacionamento, comportamento e sexualidade humana. Esse é o nosso propósito de ter esse encontro semanal para podermos discutir temas tão importantes a respeito da nossa saúde, qualidade de vida, sempre procurando saber um pouquinho mais, sempre procurando discutir um pouco mais a respeito do tema. É sempre muito bom falar sobre o ser humano, sobre a vida, sobre as coisas que a gente enfrenta, não é verdade? Todos nós temos alguma dúvida, todos nós temos alguma dificuldade, todos nós temos alguma limitação e eu estou aqui para ajudar no que for possível e para esclarecer, orientar aquilo que porventura vocês quiserem saber. Combinados? Então nós temos, olha isso aqui. Muitas questões. Eu vou respondendo de acordo com a ordem de chegada, eu não escolho as perguntas, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar pelos canais de comunicação, minha página profissional no Face, pelo meu blog, falapraju.com, ou pelo meu e-mail que eu deixei para vocês, tá bom? Então, tudo bem, gente? Vamos começar? Para ver se a gente consegue responder o maior número de perguntas possível. Então, aqui. Carla de Americana, ela diz o seguinte: às vezes faço sexo e arde, sinto dor, e às vezes é bom, não sinto incômodo. Pode ser um problema? Oi, Carla, boa noite, um grande beijo para você, muito obrigada pela sua participação. Então, veja só, Carla, sexo não combina com dor, ok? Eu tô falando não da situação de sadomasoquismo, que é aquela pessoa, o sádico, que tem prazer em promover a dor e o masoquista que tem prazer em sentir dor. Eu estou falando do sexo comum, ok? Então, sexo não combina com dor. Se existem situações em que você vai para a relação sexual e arde, e você sente desconforto ou mesmo dor, tem sim alguma coisa errada. Você precisa avaliar o seguinte: como você me fala na pergunta que às vezes é bom, você não sente nenhum incômodo, então eu posso pensar em algumas hipóteses. Pode ser que nessas situações que você tem a relação sexual e você sente dor ou arde, você não está devidamente excitada. Não foi dado tempo suficiente para você se excitar, você não teve uma boa lubrificação e no momento da penetração pode ser desconfortável, pode incomodar. Lembrando, você pode dizer assim para mim: mas tem dias que eu quase não faço preliminares e é ótimo, não tem problema. Então, mas nós não estamos iguais todos os dias, certo? Então, há dias que a gente precisa de um pouquinho mais de elaboração nesse namoro, de preliminares, de carícias, e há dias que a nossa excitação vem rápido, vem fácil, e a gente consegue ter a relação sexual com um nível de excitação bastante bom num tempo curto, num espaço curto de tempo. Então, só observe se nesses dias que você sente desconforto, que arde ou você sente dor, se você deu tempo suficiente, se o seu parceiro contribuiu, te ajudou nessa questão da excitação, das preliminares, se foi feito o toque excitatório, enfim, se você estava realmente pronta para a relação sexual. Se você considerar que sim, e mesmo assim sentir dor e desconforto, vale a pena a consulta ao seu ginecologista para verificar se está tudo ok na parte física, na parte orgânica. Agora, se você continuar sentindo dor e desconforto, o que vai acontecer, Carla? Você vai ter uma diminuição do seu desejo. Consequentemente, você pode começar a evitar a relação sexual, tá? Porque se sentir dor é desconfortável, você não vai querer namorar. E isso pode acarretar problema no seu relacionamento. Então, é importante você estar verificando e não tenha aquele péssimo hábito de adiar, né? Muitas pessoas têm aquela coisa assim: não, vai passar, deixa, depois eu vou, não, no mês que vem eu procuro. Não. Se a sua atividade sexual está desconfortável, não está prazerosa, você precisa buscar, verificar o que realmente está acontecendo. Combinado? Beijo para você, Carla. Outra pergunta, que eu me perco aqui nesses papeizinhos, achei. O Carlos de Piracicaba. Carlos, um grande beijo para você, muito obrigada pela sua participação. Ele diz o seguinte:
É verdade que se o pênis for muito pequeno, tipo 12 centímetros, a mulher não sente prazer? Não, Carlos, não é verdade. Não sei quem foi que disse essa asneira para você, mas não. Então vamos lá, explicar bonitinho. O tamanho do pênis, se você considerar o homem brasileiro, né, segundo as pesquisas, está entre 12,5 e 14 centímetros em ereção. Tamanho mais do que suficiente para promover prazer, ok? Agora, lembrando o seguinte, prazer para você e para sua parceira. O que você precisa entender? No momento da relação sexual, os primeiros 4 centímetros da entrada da vagina, né, os primeiros 4 centímetros, você vai já localizar o ponto mais excitatório da mulher. Então, 4 centímetros, você não precisa muito mais do que isso. Claro que nós vivemos numa cultura que privilegia, que cultua essa coisa do tamanho de pênis, porque muitos homens acreditam que tamanho de pênis é igual a satisfação feminina e masculina. Não é. Isso é cultural, ok? Até porque, Carlos, você sabe de que forma a sua parceira tem orgasmo? 85% das mulheres têm orgasmo pela estimulação do clitóris, via manual, via sexo oral, via vibrador, via esfregação do pênis na vagina. E não pelo tamanho de pênis, ok? Tem o efeito visual. Aí o Carlos pode me dizer assim, ah, mas tem mulher que fica falando que o pênis do fulano é pequeno. Tá. Veja só, se você estiver num relacionamento onde a maior preocupação da sua parceira é o tamanho do seu pênis, vamos combinar que você precisa reavaliar esse relacionamento. Você concorda comigo? Não é isso que promove a satisfação sexual, o prazer sexual. Agora, claro, você precisa saber estimular a sua parceira, você precisa saber identificar as zonas erógenas dela, porque isso com certeza vai contribuir muito. Não fixe essa ideia de que tamanho de pênis proporciona ou não proporciona prazer. E o seu, de acordo com o que você me fala, 12 centímetros, está perfeito, está dentro dos parâmetros normais, ok? Mais uma pergunta. Amanda de Cerquilho. Nossa, que legal, Cerquilho. Ó, essa é longinho. Amanda, um grande beijo para você, viu? Muito obrigada pela sua participação. Ela diz assim, não gosto de ficar totalmente nua na hora do sexo. Às vezes, faço sexo sem tirar o sutiã. Me acho gorda e meus peitos são muito pequenos. Raramente tenho orgasmo. O que fazer? Minha linda, vou te falar, é difícil ter orgasmo com tanta preocupação na hora do sexo. Você concorda comigo? Então, veja, se você vai para a relação sexual, já incomodada com a sua autoimagem, já incomodada com o aspecto visual, se você não aceita o seu corpo e não admira o seu corpo, porque você está dizendo assim, você se acha gorda, você acha que as mamas são pequenas, então, na verdade, você pode ficar no momento da relação sexual se escondendo da sua parceria. Por quê? Porque você se incomoda com a sua apresentação física, você se incomoda com o seu corpo. E não só na relação sexual, né? Mas, assim, ter autoestima, gostar de quem se é, gostar do seu corpo, se admirar, se achar bonita, sexy, atraente, é fundamental para você conseguir ter satisfação e prazer. No momento da relação sexual, nós ficamos completamente expostos, tá? O nosso corpo aparece por inteiro. E se você é daquelas mulheres que ficam buscando perfeição física, eu vou dizer para você, você não vai conseguir ter satisfação. Sabe por quê? Então, perfeição não existe. Ou se você é daquelas mulheres que ficam o tempo todo querendo corresponder a um padrão de beleza, tá, então porque para ser bonita tem que ter peito 90, cintura 60 e quadril 90. Não, minha linda, você é bonita, você é sexy, você é atraente do jeito que você é. Agora, se você não acreditar nisso, você não vai convencer nenhum parceiro de que você é atraente, é bonita, é sexy. Agora, se você diz assim para mim, ah, Ju, eu tô achando que eu tô acima do peso, eu quero emagrecer. Perfeito, vamos lá. Dieta, exercício físico, porque não tem mágica, né, gente? Tem que fazer sacrifício sim. Vamos fazer dieta, exercício físico e você emagrece, tá? Na pior das hipóteses, ah, porque as minhas mamas são muito pequenas. Ok, tem como você fazer cirurgia, se for o caso. Mas eu sempre coloco, quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia plástica,
eu acho muito importante que ela tenha um acompanhamento psicológico para saber se realmente a questão prioritária é a parte física ou é a forma como ela se enxerga. Porque eu estou cansada de atender muitas pessoas que passam pelo procedimento cirúrgico e vão buscar tratamento psicológico depois e continuam insatisfeitas com o seu corpo, com a sua autoimagem. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Cirurgia, existe sempre risco, é sempre complicado. Então, a gente precisa ter certeza que isso vai resolver. E a autoestima é uma construção. A nossa autoestima não se baseia exclusivamente no nosso peso, no nosso tamanho de mamas, de quadril. Não. A autoestima, a gente se gosta por inteiro, né? Claro, quem de nós não acha que tem alguma coisinha para melhorar? Todos nós temos, homens e mulheres, porque coitadinho dos homens, o padrão de hoje também, eles estão sofrendo para conseguir correr atrás disso, né? Então, homens e mulheres têm questões corporais, mas nada que te impeça de se achar bonita, atraente, da forma como você é. Então, Amanda, cuida dessa parte de autoestima, de autoimagem, porque se você for namorar e ficar escondendo a dobrinha aqui, ou ficar preocupada com o furinho ali, ou ficar preocupada com uma estria que se mostra, você não vai conseguir relaxar, você não vai conseguir aproveitar e nem se envolver no momento sexual, que é único, tá? Ali, o seu parceiro não está enxergando esses detalhes, a não ser que você faça questão de mostrar para ele, né? Como muitas mulheres fazem, o sujeito vai lá e faz um elogio, ela fala, ai, você tá mentindo, olha como eu tô gorda, olha como não sei o quê. Então tem mulher que fica fazendo questão de mostrar para o parceiro. Eu, se fosse você, cuidava dessa parte emocional, porque você precisa se olhar com mais carinho, você precisa ser mais generosa com você mesma. E aí você fica à vontade no relacionamento sexual. Combinado? Beijo para você. Mais uma questão, agora Otávio de Tietê, gente, olha que legal, uma participação de Tietê. Otávio, muito obrigada, viu? Um beijo para você. Aí ele pergunta assim, quando transo sem camisinha, não ejaculo dentro da vagina, tem risco de engravidar? Sabe o que me surpreende, né? Então, com todos os canais de comunicação que a gente tem, com todas as possibilidades de informação, ainda existem muitas dúvidas primárias, né? Muitas dúvidas que você percebe que não é uma ou outra pessoa, não, são muitas pessoas. Gente, o índice de gravidez na adolescência continua altíssimo. Aí se pergunta, nossa, mas essa molecada fuça tudo, sabe tudo. Então, tem muita informação sobre sexo ou sexualidade, mas não existe educação sexual. Não existe formação sexual. Então, os jovens iniciam a vida sexual das mais variadas formas, muitas vezes em conversas, daquilo que eles ouvem em conversa com amigos, porque ainda hoje não existem em muitas famílias a comunicação sobre sexualidade dentro de casa, com os pais. Muitos pais transferem essa responsabilidade para a escola. E na escola, muitos professores não estão preparados para falar sobre sexualidade, ou então fica restrito à parte biológica. Então é muito importante a gente observar isso. Otávio, então, se você tirar o pênis da vagina antes de ejacular, sem preservativo, tem sim o risco de engravidar. Não se engane, essa história de coito interrompido, isso que você faz, tá? Coito interrompido como método contraceptivo não funciona. Por que não funciona? Porque quando você se excita, aquela secreção que você libera no canal da uretra já pode ter espermatozoide. Então, se tiver espermatozoide, só precisa de um, ok? E você pode liberar milhares. Só precisa de umzinho para ocorrer a gravidez. E eu vou te perguntar, a gravidez é uma questão, beleza. Mas você já parou para pensar nas DSTs? Então, você acha que o risco é só de uma gravidez indesejada? Oi, Gisele, boa noite. Então, você acha que é só isso? A sua preocupação é só a gravidez? Você não pensa em DST? AIDS, uma sífilis, uma gonorreia, que são mais graves, né? Mas tem as mais levezinhas também. Você não se preocupa com isso? Porque você deveria usar o preservativo em todas as relações sexuais. Não só pelo risco de gravidez indesejada, mas também e principalmente
pelas DSTs. Então, Otávio, cuidado com isso, tá? Treina o uso do preservativo na masturbação. Porque tem muito homem que chega pra mim e fala assim, no consultório, Ju, mas na hora eu me atrapalho. Boa noite, Geraldo, tudo bem com você? Então, às vezes eu me atrapalho, aí perde o clima, aí não sei o quê. Não, gente, não. Você tem essa preocupação? Quando você for se masturbar, leva o preservativo e exercita, né, o treino de uso do preservativo na masturbação. Garanto pra você, com algumas vezes você vai ficar craque. Não vai ter essa história de comer banana com papel, não, banana com casca, chupar bala com papel. Sabe essas coisas que as pessoas falam? E você vai cuidar da sua saúde e da saúde da sua parceria. Eu sempre digo, quem usa preservativo tem amor próprio e amor pelo próximo. E eu estou dizendo, uso do preservativo tanto pelos meninos, homens, como meninas. Então, as meninas, mulheres, vão para uma relação sexual e se o parceiro não tem preservativo, muitas vezes elas aceitam a relação sexual. Não aceitem. Não tem preservativo, não tem namoro. Pode acreditar, é a melhor tática para a sua saúde e qualidade de vida. Ok, Otávio? Então, vamos usar preservativo. Próxima questão. Vamos ver como nós estamos com tempo. Que, de novo, eu não vou conseguir responder toda, mas eu já estou tão feliz que não caiu nenhuma vez essa conexão. Então, Márcia de Sumaré. Márcia, beijo para você, tá? Muito obrigada pela sua participação. Acho que tenho alergia a uma marca de camisinha, de preservativo, pois quando uso, sinto queimar e fica irritada a vagina. É normal? São todas assim? Olha que legal! Essa pergunta vai casar direitinho com o Otávio, né, que estava perguntando do sexo sem o preservativo. Então, veja só, Márcia. Não são todas assim, tá? Existem algumas marcas de preservativo, é legal você ir experimentando, você ir testando. Existem algumas marcas de preservativo que são feitas de poliuretano, difícil palavra, e que não causam essa alergia. Então, é importante você estar experimentando algumas marcas para ver aquela que você mais se adequa. Às vezes a pessoa se acostuma a usar uma mesma marca, né? E hoje em dia a gente tem tanta variedade, tem aquelas mais fininhas, né, as mais lubrificadas, quer dizer, é ir experimentando para ver a que mais se adequa, mas não são todas não. Eu já ouvi de vários pacientes que se queixam, né, de alergia com relação a algumas marcas de preservativo, mas vai testando, tá? Sempre aquelas com selo do Inmetro, que você sabe que são teoricamente testadas e mais seguras, mas vai mudando de marca até você encontrar uma que fique de acordo. O importante é usar, ok? Gente, vamos lá, mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Espera, que eu já me perdi. Aqui, achei. Olha que legal essa questão, né? É Paula de Hortolândia. Ela falou assim, Paula, beijo pra você, viu? Muito obrigada pela sua participação. Ela diz assim, meu casamento acabou há 5 anos. Não consigo me recuperar. Sinto uma tristeza, não tenho vontade de fazer nada. Ele já está com outra e sinto muita raiva. Como sair dessa? Nossa, Paula, 5 anos. Minha linda, nós não somos eternos. A nossa vida tem prazo de validade. 5 anos. 5 anos é uma eternidade, muito tempo para você ficar com esse sofrimento. Então, vamos lá, vamos tentar analisar. A ruptura de um relacionamento, né? Eu não sei quanto tempo você viveu esse casamento, mas a ruptura de um casamento, de um relacionamento, é sempre muito difícil. É sofrível, é doloroso. E assim, as mulheres, de um modo geral, elas ficam cozinhando, elas ficam ruminando isso por muito tempo. Não que os homens também não sofram, os homens também sofrem. Quando estão apaixonados, quando estão envolvidos, também sofrem. Mas nesse caso aqui, 5 anos da sua vida depositados em ficar ruminando essa perda que você ainda não elaborou. Então, no começo de uma ruptura de casamento ou de relacionamento, a gente sofre, a gente se revolta, a gente chora, a gente fica triste. Normal, né? A identificação que você tinha, o seu projeto de vida, as coisas que você viveu neste relacionamento com essa pessoa,
não sei, talvez uma dependência emocional dessa pessoa. Enfim, são tantas possibilidades. Então, vai sofrer? Vai sofrer. Não tem como você sair de um relacionamento sem sofrer. Agora, gente, lembra, sofrimento faz parte da vida. Ao longo da nossa vida, nós teremos inúmeras situações que teremos que enfrentar e vamos sofrer. Mas ficar 5 anos da sua vida, eu não me conformo. 5 anos é muito tempo. Então, por que você ainda não se desligou? E veja só, você não só deu seguimento na sua vida, você não conseguiu dar seguimento na sua vida, como você está observando a vida dele. Você está acompanhando a vida dele. Tanto que você sabe que ele já está em outro relacionamento. Minha linda, significa o quê? A vida dele seguiu. Ele continuou vivendo, ele entrou em outro relacionamento e ele está fazendo o melhor para continuar bem. E você? O que você está fazendo? Você não tem vontade de fazer nada? Você não consegue se recuperar? Você fica aí lambendo suas feridas? Você fica aí sofrendo, imaginando como ele está vivendo, se ele está bem, se ele não está bem, e a sua vida não anda. E a dele já foi. Então, vamos pensar o seguinte. Aquilo que você passou, não tem como alterar, né? São 5 anos, enfim. Presta atenção agora. A sua vida segue daqui para frente. Cuide de você. Ame a si mesma. Valorize a sua vida, que é um grande privilégio e que você está desperdiçando por alguém que já não está mais ligado a você. É difícil? É difícil, mas você pode estar deixando de viver outras possibilidades, outros relacionamentos, ou a sua vida de forma saudável, de forma prazerosa. Ninguém vale isso. Eu garanto para você, ninguém vale isso. Você merece ser feliz. Mas sabe quem é que vai fazer isso por você? Só você. Ninguém vai deixar de ser feliz por sua causa, ok? Por nenhum de nós. Ninguém vai deixar de ser feliz por nós. Então, não deixe de ser feliz por ninguém. Já deu tempo de sobra para você curtir essa fossa, para você curtir essa perda e para acordar para a vida. Então, vamos seguir em frente? Vamos cuidar disso, né? Assim, a sua vida continua e você precisa fazer valer a pena, porque viver é um grande privilégio. O seu casamento acabou, mas a sua vida não. E eu sempre digo, a gente pode viver outras experiências, outras situações tão maravilhosas ou muito melhores do que antes, mas você precisa permitir, você precisa dar espaço. E ó, se você não conseguir sozinha, porque pelo visto está muito difícil, busque ajuda profissional, faça terapia, você vai se descobrir, você vai se reinventar, você vai se reconstruir, você vai ter a oportunidade de entender por que você está há tanto tempo sofrendo por uma pessoa que não está mais ligada a você. Então, ninguém merece isso. Combinadas? Paula, e aí? Vamos cuidar dessa vida? Vamos valorizar? Vamos curtir? Tem tanta coisa boa para a gente viver. Não dá para jogar isso fora. Tanta gente querendo ter o privilégio de viver. Você tem. Então, vamos cuidar? Ok? Um beijo para você. Bom, olha, gente. Dá para responder mais uma, Nath? O que você acha? Não. A minha assistente. Estou perguntando para minha assistente. Vai, Acho que dá mais uma, né? Vamos lá, mais uma, porque senão não vou conseguir dar conta de tantas pessoas. Aqui, Fernanda de Campinas. Olha, Campinas, que legal, também sempre se apresentando. Muito legal. Fernanda, um beijo para você. Muito obrigada pela sua participação. Ela diz o seguinte: sou casada há 8 anos e vivemos bem, mas a rotina acaba com o meu tesão. Cansada das mesmas coisas. Como mudar isso? Olha, Fernanda, você, e eu vou dizer, uma boa parte dos relacionamentos de média, longa duração passam por essa fase. Se não passaram ainda, vão passar, pode ficar tranquilos. Agora, a maneira como cada um lida com essa situação é que vai fazer a diferença. Então, quando você diz, cansada das mesmas coisas, minha linda, cansada das mesmas coisas. Quando a gente está cansada de alguma coisa, o que a gente faz? Inova, faz diferente, muda. Então,
A rotina, eu sempre coloco, é importante a gente ter rotina. A rotina é uma necessidade, mas no relacionamento, se a gente ficar cultivando a rotina, aquilo vai esfriando, vai ficando sem graça. E nós, mulheres, somos muito suscetíveis à perda do desejo quando a gente não está muito envolvida, quando a gente não está muito ligada, tá? Então, o que você precisa fazer? Ué, o que você gostaria que ele fizesse, de repente? Faça você, não espere por ele. Vocês acham que homem não gosta de ser surpreendido? Eu garanto que eles gostam de ser surpreendidos. Agora, se você ficar naquele impasse, não, se ele fizer, eu faço, né? Porque tem muito casal que faz assim, ele não faz nada, por que eu tenho que fazer? Então, porque você está insatisfeita, né? Porque você está dizendo que está cansada das mesmas coisas. Então, vamos lá, o que você gostaria de fazer? Um passeio de final de semana com o maridão? Um sexo num lugar diferente? A realização de uma fantasia? Um cineminha básico, programinha básico, sabe? Cineminha, mãozinha dada, um cachorro quente, qualquer coisa. Tome iniciativa. Eu sempre digo, se você quer alguma coisa, vá atrás. Não espere que façam por você. Ou não cobre do outro se você não está fazendo nada. Então, você não está feliz? Busque mudar, faça diferente. Tome iniciativa, porque você também é responsável por isso. Relacionamento depende de duas pessoas. Se o relacionamento vai bem, mérito do casal. Se o relacionamento vai mal, é responsabilidade também do casal. Então, faça a sua parte. Oi, Rô! Tudo bem? Beijo pra você. Então, assim, faça a sua parte. Tome iniciativa, faça alguma coisa que mude esse quadro do seu relacionamento. Sabe por quê? Porque o seu tesão já foi, segundo o que você está dizendo. Se você não investir, se você não fizer nada, não é só o seu tesão que vai embora. O seu casamento também vai. O seu relacionamento também vai, tá? Então, você precisa fazer algo para mudar esse quadro. Às vezes é gostoso a gente estar na rotininha, mas é muito bom sair dela de vez em quando, para dar aquele ar novo, aquele frescor para o relacionamento, para dar aquele beijo gostoso, porque tem casal que depois de muito tempo, nem beijar, beija. Eu escuto no consultório muitos casais que fazem sexo, têm relação sexual, sem nem beijar. Gente, boca, estímulo fantástico, começo, meio, fim de qualquer transa. E tem gente que faz sexo sem nem beijar. Aí você tem uma ideia de como tá o relacionamento do casal, ok? Então, vamos cuidar disso? Tome você a iniciativa. Faça alguma coisa bem legal nessa semana, né? Inove, né? Compre uma lingerie nova, sei lá, convide o seu marido para um jantar, sequestre ele e leve para um motel. E existem inúmeras possibilidades, mas faça a sua parte que com certeza ele vai retribuir. Combinado? Beijo para você. Gente, então, sobraram muitas, né? Não dá para eu responder todas, porque o nosso combinado são 30 minutos de transmissão ao vivo. E eu queria deixar um último recadinho, né? Para a gente finalizar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quando você tem um problema na sua vida, como é que você reage? Sim, se você tem... Oi, Cris! Beijo para você. Obrigada, amor. Quando você tem uma dificuldade, sim, porque ao longo da nossa vida, nós viveremos inúmeras situações de problema, de dificuldade. Como é que você lida com isso? E se esse problema que você está enfrentando, ele for um obstáculo, ele estiver no caminho de você alcançar o seu objetivo? Um objetivo que você... Oi, Lu, beijo para você, amor. Uai, que gostoso, tanta gente que eu adoro ali me assistindo. Gente, muito obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada mesmo. Então, você tem essa situação. Você faz o quê? Desiste? Você tem um problema, você deixa para lá? Você não enfrenta e não alcança o seu objetivo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estou muito satisfeita porque eu consegui fazer a transmissão inteira sem nenhuma vez travar e nem cair. Sabe quantas vezes eu tentei resolver esse problema? Sério, gente, olha, isso realmente me estressou, mas eu não desisti. Eu comprei roteador novo, gastei à toa, eu chamei técnico, assistência técnica, eu coloquei agora fibra ótica, eu fiz
absolutamente tudo que estava ao meu alcance para resolver. O que aconteceu? Resolvi. Então, se você tem uma dificuldade, se você tem um problema, se você tem algo que interfere para que você alcance o seu objetivo, não desista. E não espere resolver na primeira tentativa. Muitas vezes a gente não consegue resolver na primeira tentativa, mas não desista. Você não vai desistir enquanto não resolver, ok? É assim que a gente precisa enfrentar os problemas na vida, porque se você tem a ilusão de viver sem problemas, meus lindos, eu vou dizer, esqueça. Nós temos problemas sim, variados, de todos os tipos ao longo da vida. Mas se isso interferir no alcance do seu objetivo, não desista. Vá lá, tente 1, 2, 3, 4, 10 vezes, quantas vezes forem necessárias, até você resolver. E hoje eu estou feliz porque eu resolvi e nós ficamos 30 minutos juntinhos e deu tudo certo, ok? Muito obrigada pelo carinho, por todas as pessoas que participaram, por todas as pessoas que estão mandando perguntas. Agora sim esse trem vai ficar bom, porque agora ninguém me segura. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu realmente gosto muito desse contato direto. E nós estamos combinados toda segunda-feira às 20h30. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, um restinho de noite delicioso e que vocês busquem alcançar os seus objetivos. Combinados? Gente, um grande beijo e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.